Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Elior Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a última aula desse terceiro trimestre do ano de 2025. Nós utilizamos as revistas Lições Bíblicas, classe de adultos da CPAD. Como já dissemos, estamos finalizando o terceiro trimestre de 2025. E o título desse trimestre, por nome, é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E esta lição de número 13 chama-se Assembleia de Jerusalém. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28, esse é o textual da lição. A verdade prática é, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Leitura bíblica em classe, Atos 15, do capítulo 22 ao 32, Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões, os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceram-nos bem, e reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. A verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Vamos então aqui para a nossa introdução desta lição, que diz o seguinte: com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da Igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela Igreja, naquele momento, foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que veremos agora. Então, nós já vimos a Igreja tendo uma reunião como esta, que vamos ver esse concílio, que no título da lição está escrito Assembleia, depois vamos comentar isso lá dentro. Já tinha tido uma reunião anterior, quando houve um problema em Atos 6, que já estudamos isso, a instituição dos diáconos, que havia um problema de natureza de trabalho, de divisão de tarefas, enfim, já estudamos tudo isso naquela lição. Hoje o problema era doutrinário. Estamos estudando hoje, foi uma reunião para decidir um problema doutrinário. E vimos ali a decisão. Vamos estudar aqui
bem tranquilamente qual era a decisão que a igreja tomou. Mas não podemos deixar de falar nessa introdução que qualquer cristão hoje, no século XXI, que queira, com a ideia de ser salvo, guardar preceitos que eram específicos para os judeus através da lei de Moisés, então eles estão anulando a cruz de Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo veio e ele cumpriu toda a lei na cruz do Calvário, morrendo por nós, para que nós, que não teríamos condições de cumprir a lei, pudéssemos viver na graça de Deus. Se hoje um judeu se converter e por causa da sua tradição quiser continuar cumprindo os mandamentos da lei de Moisés, não entendendo que ele só será salvo se ele cumprir esses mandamentos, porque se ele entender isso, está errado. Mas se ele quiser cumprir por tradição, sendo ele judeu, não há problema nenhum, ele é um cristão, ele vai não comer certos alimentos, ele pode até guardar o sábado e outros mais, pode participar das festas, ao qual os judeus sempre participaram, mas não para a salvação. Até porque o cristianismo não é mais uma das seitas do judaísmo. Nós tínhamos lá, no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes e essênios. No início, entenderam que a igreja era mais uma seita, eram os nazarenos, mas depois se entendeu que não, até porque essa lição passada e a de hoje nos mostram claramente isso. Porque enquanto ela começou entre os judeus. Então aqueles judeus cumpriam a lei não para a salvação, volto a dizer. Eles prometiam o templo, circuncidavam-se por serem judeus convertidos. Mas quando na semana passada estudamos a primeira igreja gentílica em Antioquia, e aí houve essa questão, que nós vamos estudar detalhadamente na lição, sobre uma ideia que teriam, pelos fariseus, de guardar as leis de Moisés, a qual a igreja tomou a decisão, e ela valia para a igreja de Antioquia e para qualquer outro gentio que viesse a se converter, como nós o somos hoje em dia. Se alguém quisesse fazer toda a lei de Moisés, precisava se converter ao judaísmo e cumprir tudo. Não é o caso nosso, que não precisamos nos converter ao judaísmo. Nós nos convertemos a Cristo Jesus, ao Salvador, aquele que veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Vamos aqui para o primeiro ponto, a questão doutrinária. Subdivisão 1, o relatório missionário. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como eles aceitaram a fé. Atos 14, 27. Então vamos ler aqui. Na última lição eu não li muitos versículos bíblicos, mas eu acho importante, sempre eu falo aqui para os irmãos, que é um estudo bíblico. Então diz aqui, Atos 14, 27. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Continuando, o relatório deixa implícito. Implícito é uma coisa que não está clara, mas pode ser deduzida. Então, o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios como sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé,
em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Antes de entrar no mérito aqui do ponto, eu só quero falar aquilo que eu disse sobre concílio. Concílio, aquele foi o primeiro, e na Bíblia está escrito concílio, se você pegar Atos 15 aqui, você vai ver, se não está escrito diretamente no texto, mas algumas das traduções dizem, chamam de concílio, aquela reunião que foi feita. E depois a igreja continuou em cada momento da sua história, quando houve problemas graves doutrinários. Nós vimos o concílio de Éfeso, quando estudamos a apologética, outros concílios que foram realizados pela igreja para tratar desses assuntos doutrinários. Havia um problema doutrinário, a igreja então juntava-se e realizava o concílio. Logicamente a igreja cresceu, não, ali foi reunida em Jerusalém, a igreja mãe, os apóstolos estavam ali ainda vivos. Depois, lá mais adiante, o concílio de Éfeso, enfim, eram os pais da igreja, algumas pessoas, enfim, foi organizado desta forma. É lógico que hoje, algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, elas não têm um concílio, elas não realizam concílios, elas não usam essa nomenclatura. Como se, por ser uma igreja congregacional, nós já estudamos isso no trimestre aí passado, de forma, a igreja como organização, organismo, tudo isso. Então, como organização, existem várias maneiras de se organizar uma igreja. Uma delas é a igreja congregacional, ou seja, que naquela igreja local, dirigida por aquele pastor, aquele ministério, então se reúne em assembleia com todos os membros, na direção do pastor e com a presença dos oficiais da igreja também, e se tomam decisões, inclusive em âmbito de receber pessoas como membros ou excluí-las. Na Igreja Metodista Pentecostal, por isso eu estou falando isso, nós realizamos concílios. A nossa maneira de administrar é representativa. Como assim, pastor? Uma vez por ano nós realizamos uma assembleia com todos os membros. E esses votam para cargos na igreja, como diretor das sociedades de crianças, juvenis, jovens, mulheres e homens, superintendente da escola dominical e até outros cargos, muitas vezes para escolher um diácono, indicado pelo pastor. Eles são votados ali. Sendo votados os nomes, as pessoas que ali foram eleitas tornam-se para aquele ano oficiais da igreja. Os que já são diácono, diaconisa, presbítero, pastores, já são oficiais vitalícios, mas os outros que não são apenas membros da igreja, serão os representantes em um conselho que se reunirá mensalmente para tratar dos assuntos administrativos da igreja. Vamos pintar a igreja de amarelo, de azul, vamos comprar um banco novo, ventilador, enfim, vamos consertar ali, vamos usar o dinheiro desta maneira. Essa decisão do conselho que se reúne uma vez por mês, ou extraordinariamente, se for necessário, na direção do pastor. E temos, com a denominação toda reunida, um concílio regional por ano, e de 4 em 4 anos um concílio geral. E nesse concílio geral, que se reúne de 4 em 4 anos, é eleito o presidente, que vai ser o presidente da denominação responsável por ela durante os 4 anos, e também nós revemos a nossa Constituição, que tem uma parte, que é a parte doutrinária, que nós chamamos de 40 artigos de fé da Igreja Metodista Pentecostal. Apenas dando uma explicação, e se precisar, temos concílios extraordinários, já tivemos, para resolver assuntos necessários. Bom, isso aqui é apenas uma explicação, como metodista pentecostal, não é o assunto da lição. Mas vamos aqui para o ponto. Os missionários trouxeram o relatório. Nesse relatório estava implícito, estava deduzido que não houve nada que foi exigido dos gentios convertidos. Veja que ali eles tinham que dar o relatório um pouco parecido, entre aspas, com o que aconteceu com Pedro, com Cornélio. Pedro foi e pregou a Cornélio, estudamos isso, e a família de Cornélio. Eles foram batizados com o Espírito Santo antes mesmo de qualquer outra coisa, na hora da pregação. Pedro então os batizou com águas, ele levou irmãos como testemunhas, e quando ele voltou a Jerusalém, ele teve que relatar, porque ele havia batizado pessoas não judias feito aquilo. Então, no início, a ideia deles, que era o evangelho, era só para judeus. Não era que estava correto, porque o Senhor já tinha dito,
como já falamos várias vezes aqui em várias lições, Atos 1:8, recebeis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunhos tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Evangelho teria que ser pregado a não-judeus, e eles não haviam entendido isso ainda, e Pedro teve uma certa dificuldade, mas conseguiu contornar aquela situação. Mas agora, era uma igreja gentílica, a qual, quando ela foi criada, estudamos na semana passada, quando ela foi iniciada, a igreja de Jerusalém soube, enviou Barnabé. Barnabé viu que eles estavam na graça de Deus, mas viu que havia uma necessidade de um discipulado, de uma instrução para aquela igreja, chama Saulo. Saulo vem e durante um ano eles instruem biblicamente aqueles irmãos, que a partir daí passam a ser chamados de cristãos. Então, agora voltar a Jerusalém, capítulo 14, que é exatamente o capítulo da semana passada, com todos os aspectos, que aconteceram, e vão relatar o que havia acontecido para os líderes da igreja, Então, deixa claro aqui, Paulo e Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como sinal da sua aprovação lógica. Pregou para os gentios, o gentio aceitou Jesus, o Senhor está curando, fazendo milagre. Não, o Senhor não aprova que gentio seja salvo, gentio para salvar tem que fazer coisas que os judeus fazem. Não, eles não entendiam dessa maneira. E aí, como ele até diz aqui, uns fariseus convertidos. Ora, quando eu me converto, eu aceito a Cristo como Salvador, antes eu poderia ser de uma outra religião, ou até mesmo ser um ateu. Agora, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu sou um remido e lavado no sangue do Cordeiro. Já falei aqui uma vez uma experiência, não vou falar o nome da igreja, pertencia a uma igreja, antes de ser a maioria pentecostal, e quando jovem nós tivemos um encontro jovem, da denominação inteira aqui em Caxias, num colégio que aqui existe, que a propriedade pertence à denominação, o colégio é da prefeitura, mas a propriedade pertence à denominação ao qual eu fiz parte, e ali mesclaram as pessoas das igrejas diferentes para que se apresentassem. E depois de muitas apresentações, com pessoas falando primeiro o nome da denominação para depois se apresentar, eu me apresentei como cristão. Então, em primeiro lugar, eu sou um cristão, sou um remido lavado no sangue do Cordeiro. Ser metodista, batista, presbiteriano, assembleiano ou qualquer outra denominação vem num segundo plano, porque, em primeiro lugar, eu sou cristão. Aqui ele falou fariseu por causa da atitude que estes tinham. Pareciam que eles tinham se convertido, mas ainda estavam seguindo a seita judaica, porque a própria Bíblia chama assim, dos fariseus. O judaísmo é um só, mas no tempo de Cristo, os fariseus pensavam de uma maneira, os saduceus de outra, os zelotes de outra, os essênios de outra, com algumas coisas que os ligavam, como até mesmo eles se ligaram para perseguir Jesus e matá-lo na cruz do Calvário. Vamos aqui para, então, a segunda subdivisão no ponto 1. Nós vimos o relato missionário e agora o legalismo judaizante. Lucas, autor de Atos, nos mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório de missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, por isso ele bota aqui supostamente, eu já comentei, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem a exigência da lei. Houve, portanto, confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja de Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então, lá em Antioquia, aquela reunião, relataram, os fariseus convertidos queriam impor algumas situações, mas como a gente vai ver depois, lá no relatório que foi enviado, como está aqui na leitura bíblica em classe, quando vai ser mandado o relatório sobre a decisão do concílio, fica claro que aqueles fariseus judaizantes queriam que os gentios se convertessem
tivessem o comportamento igual ao judeu, não haviam sido enviados pelos apóstolos. Nós vimos que quando a igreja foi perseguida, os apóstolos ficaram em Jerusalém, dando base à igreja. Filipe foi pregar em Samaria, foi necessário que os apóstolos fossem lá e dessem o apoio, e assim foi Pedro e João. Depois nós vamos ver Pedro mais adiante indo pregar a Cornélio, já citamos isso, e nós vamos ver até mesmo no episódio, como já citamos, de Antioquia, que foi enviado Barnabé. Mas Barnabé foi enviado lá, não com a ideia de chegar lá e dizer, olha, vocês são gregos, aceitaram a Cristo, agora vocês vão ter que praticar todo o judaísmo. Se fosse para isso, meu amado irmão, então não precisava de Cristo. Porque quando você diz que alguém, para ser salvo, tem, por exemplo, guardar o sábado, como o judeu guarda, você tem que, não pode comer certas comidas, como nós vamos ver, apenas as que aqui foram, neste texto, que nós vamos estudar lá na frente, impedidas para os servos de Deus se alimentarem delas, por motivos específicos, mas numa questão dietética, não pode comer carne, é só vegetariano, senão você não vai ser salvo. Baseado em revelações de profetas, outras coisas mais, isso é contra a palavra. Então, nós vamos aqui, o legalismo judaizante. Havia isso na igreja. Se você quer saber um pouco melhor sobre esse assunto, leia a Carta aos Gálatas, que foi exatamente nessa época, foi escrita dessa situação que aconteceu. Porque Paulo teve a sua dificuldade, diante daquelas pessoas. Chegaram lá na Galácia e queria que todo mundo fizesse como, não só Antioquia, mas na Galácia e outros lugares. Paulo enfrentou isso, porque ele entendia da parte de Deus que não era. Mas Paulo enfrentou, não brigando, não discutindo, não arrumando confusão, como diz aqui. Isso poderia se tornar uma divisão na igreja. Na igreja nós não temos que ter judaizantes e não judaizantes. Na igreja nós temos que ter, não podemos ter uma divisão tal, eu já falei isso aqui, eu quero que os irmãos entendam bem o posicionamento que eu vou falar. Não podemos chegar na igreja e dividir a igreja entre calvinistas e arminianos. Sou arminiano, wesleyano, creio nisso, prego nisso, ensino isto, mas já disse aqui várias vezes no vídeo, respeito meus irmãos calvinistas e acho que eles vão para o mesmo céu que eu. Não pode haver uma divisão de tal forma que eu não cumprimente o meu irmão calvinista, não falo com ele, não consiga me entender com ele. Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, mas existem irmãos amilenistas, midi-tribulacionistas, pós-milenistas, enfim, há uma série de divisões hoje na área da escatologia. Eu creio que os que creem diferente de mim, a não ser que acrescentem algo que não está na Bíblia, eles vão para o mesmo céu que eu. Nós temos visões diferentes sobre a escatologia. Mas o que nos une, o que está de acordo entre nós dois? Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação é só por ele. Enfim, todas as doutrinas básicas da fé. E em algum momento, algum ponto, a gente diverge de alguma maneira, mas não podemos entrar numa divisão. Nós vamos ver aqui depois que, graças a Deus, esse o problema era sério, o problema era grave, o problema precisava ser resolvido, não poderia ter uma divisão na igreja, então foram se reunir para tentar resolver isto da maneira melhor possível. Vamos lá. Segundo ponto da lição, o debate doutrinário. Subdivisão 1, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada, contudo os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Está no versículo 5, vamos ler aqui. Até porque esse versículo não faz parte da leitura bíblica em classe. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que eram mister circuncidados e mandados que guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão
e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, João 46 é a conversão de Cornélio e toda a sua casa e os seus amigos. Ele então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho dando do Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro aqui no versículo 8, ele cita, eu vou ler o 7 antes. Havendo grande contenda, porque o versículo 6, depois desses fariseus, então diz, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto é o concílio, a reunião chamada concílio, e não a da lição, assembleia. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, para nós irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce, e aí tem o versículo 8, a qual já está transcrito aqui. Quando Paulo diz, Pedro fala que foi eleito, foi o momento que ele foi pregar a Cornélio. Então, veja bem, já comentamos, mas vamos repetir de novo. Eu quero deixar isso bem claro, muito claro, na lição de hoje. O cristianismo não é, e vamos colocar como religião, porque dentro do mundo existem várias religiões. A salvação é por Cristo. Então, protestantismo não salva. Sou protestante, pastor. Creio nos 5 solas da reforma protestante, creio em tudo isso. Ok, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque você é uma pessoa da fé protestante. Mas não é ser protestante ou se declarar protestante e de salvo. Eu sou, e aí eu não vou fazer uma divisão, evangélico, crente, você entrar na internet, você vai achar várias opiniões diferentes. O que é evangélico? O que é crente? O que é cristão? O que é isso? O que vai te salvar, o que vai me salvar, o que vai nos salvar é crer na obra redentora, expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O homem pecou, e foi dada uma sentença para ele. Foi falado para a serpente que haveria um momento em que nasceria um da semente da mulher, que seria ferido no calcanhar, morte na cruz do Calvário, mas que esmagaria a cabeça da serpente, a sua ressurreição e a sua vitória. E esse é Cristo. Então, a Bíblia também nos fala que todos herdaram o pecado de Adão. Eu vou ler para você de novo, já estudamos isso numa lição específica, esse é um assunto doutrinário, Romanos 5, capítulo 12. Não é um texto citado nessa lição de hoje, apenas estamos colocando, antepondo a questão daqueles fariseus convertidos naquele tempo e dos fariseus de hoje, que parece que se converteram, mas a gente até fica na dúvida, como ele diz aqui, possivelmente convertidos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, eu já nasci em pecado, preciso da salvação. Eu não serei salvo porque eu simplesmente resolvo fazer parte de uma igreja. Chegou um pastor qualquer, de qualquer denominação evangélica, protestante, e digo, agora eu quero fazer parte dessa igreja. Porque a primeira pergunta que tem que ser feita à pessoa é que se ele verdadeiramente entende que Cristo é o Salvador, que ele se arrepende dos seus pecados, porque a pregação, como vimos aqui neste trimestre inteiro, a pregação cristã é arrependimento. O primeiro sermão de Pedro, ele falou em arrependimento. O sermão de João Batista era arrependimento. Cristo pregou o arrependimento. Então é necessário que o homem, pela graça, é obra de Deus completamente, se arrependa dos seus pecados, aceite a Cristo como Salvador e agora seja um salvo. Sendo um salvo, ele estará congregando em uma igreja, uma denominação cristã, evangélica, protestante, séria, que está pregando a palavra de Deus. A religião não leva a Deus. Quem leva a Deus é Cristo Jesus, como está escrito claramente em 2 Timóteo capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Maria, João, Pedro, Joaquim, ninguém pode intermediar. Papa não pode intermediar, líder de Confúcio não pode remediar entre Deus e o homem, não pode estar entre Deus e o homem, não pode mediar. Buda não pode mediar, nenhum líder religioso pode mediar, mesmo os pastores, apóstolos, missionários, seja o nome que você queira dar a um líder evangélico, não media nada. Quem media é Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele não teve pecado e ele morreu na cruz para nos trazer a salvação e a vida eterna. Então, é isso que ele colocou lá. Pedro, então, entrou para ele, olha, eu fui pregar para os gentios aceitaram a Cristo. No momento que eu estou pregando, eles receberam o Espírito Santo. Então, eu batizei ele nas águas, não chamando ele circuncidar, não mandei guardar a lei, não mandei guardar sábado, nada disso. E aí começa, então, a conversa, o debate. O debate sempre tem que ser falado no bom sentido, para que aquilo fosse decidido. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios, a gente acaba voltando a tocar, porque é o que ele vai dizer aqui. O derramamento do Espírito Santo dos gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Aí compara Atos 10, 44 a 46, vamos ver aqui, né? A gente fala que é texto bíblico, estamos estudando, demos pressa, hoje é a última lição do trimestre, já estão com saudades desse assunto, mas certamente entraremos em outro assunto importante que vamos aprender no próximo trimestre. Mas vamos lá, do 44 a 46, assim, dizendo Pedro ainda, esta palavra caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então veja bem, Lucas está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, caiu o Espírito Santo sobre todos eles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos vinham, veja que havia que dar circuncisão, ou seja, provavelmente também eram fariseus convertidos. Vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, novamente. Lucas usa o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, algo bem parecido com o que ele compara aqui, 2:4 de Atos, no dia do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos adiante aqui, depois a gente comenta. E Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo, por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que haviam recebido. Então vamos lá, além de Pedro em Atos 10, nós temos Paulo, como já citamos aqui na questão da Galácia. 3:5 diz, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz uma pergunta. Espera aí. Por que Paulo escreveu aos Gálatas? Porque os Gálatas eram pessoas não judias e se converteram. De repente chegam pessoas de Jerusalém, isso já antes desse fato, novamente completamente compreensível, que não haviam sido mandados pelos apóstolos, né? E chegaram lá e disseram para os Gálatas, vocês têm que guardar a lei de Moisés, têm que se considerar. E aí alguns dos a Gálata não é uma cidade, Galácia é uma região, a Cátia de Gálatas é uma região, algumas igrejas. Então, Paulo sabe, quando ele escreveu uma carta, ele não estava presente, que alguns daqueles da Galácia já estavam querendo se considerar, ou alguns até já tinham se considerado, e queriam guardar a lei de Moisés. E aí Paulo fala, se descer um anjo do céu, capítulo 1, e pregar um outro evangelho, além do que eu preguei, seja anátema. Se eu mesmo, Paulo, pregar outro evangelho, seja maldição. E aí ele fala para eles, olha só, vocês receberam o dom do Espírito Santo, quando vocês se converteram, vocês também receberam a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, foi através da graça ou da lei? Espero que guardar a lei para poder o Espírito Santo descer sobre vocês? É lógico que a resposta seria não.
O Espírito desceu sobre eles, como desceu sobre a casa de Cornélio, sem a necessidade de circuncisão, sem a necessidade de guardar sábado, sem a necessidade de guardar uma lei dietética ou qualquer outro mandamento. Então veja bem, meu amado irmão, a experiência pentecostal, porque é pentecostal. Veja que no final do ponto anterior ele disse, era uma coisa visível, uma coisa que as pessoas, a experiência pentecostal foi vista, as pessoas viram, ouviram eles falar na língua, glorificar a Deus. Paulo sabia disso, Paulo e os seus companheiros de missões sabiam que a igreja na Galácia, neste caso anterior, também era uma igreja que ali recebia o batismo com o Espírito Santo, via a manifestação de Deus sobre ela. Não é que a gente queira dizer aqui, pastor, hoje que se alguém falar língua estranha é de Deus. Não. Batismo com o Espírito Santo vai muito além do que uma manifestação que possa acontecer, porque o diabo também sabe enganar e imitar. Mas nós estamos entrando neste ponto. Nós estamos entrando no ponto ao qual a igreja ali foi visível. Havia também em Paulo, certamente em Pedro, discernimento de espírito para entender que aquelas coisas que aconteceram não foi uma imitação, mas foi algo real, visível, audível, entenderam bem que era Deus operando. Vamos para a terceira subdivisão do ponto 2. Fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. E com isso concorda as palavras dos profetas. Vamos ver aqui. Ele disse isso mesmo. Eu vou ler, vamos ver aqui, Atos, capítulo 15, que nós estamos estudando, né? Depois que Pedro falou, Paulo e Barnabé também contavam os sinais de prodígio que Deus tinha feito. E o versículo 3 começa, aqui é o 15 que ele citou. E havendo calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouviram Simão, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome, e com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Que profeta disse isso, pastor? Vamos lá, vou te mostrar aqui que não foi uma citação aleatória de Tiago. Veja que esses homens, meu amado irmão, eles viviam pela palavra. Então vamos lá. O que está escrito em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12? Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, taparei as suas aberturas, tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, todas as nações. Houve uma ideia errônea, já dos judeus no Antigo Testamento, que Deus era só para eles. Não. Já falamos isso aqui. Raabe, Ruth, Naamã. 3 exemplos, mas existem outros. A viúva de Sarepta de Sidom. As pessoas converteram, meu amado irmão. Eram de outros lugares, mas se converteram. Não eram judeus, mas se converteram ao Deus de Israel, para fazer a vontade do Senhor. Deus já estava mostrando que isso seria, depois da vinda do Messias, seria abrangido a toda a terra, a todas as nações. E Tiago contou uma palavra para falar isso. Agora vamos terminar de ler aqui para comentar. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também faziam parte de seu povo. Este era um fator divino, fruto da sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Só um minutinho, vou tomar um copo d'água aqui, rapidamente, porque a garganta está seca. Então, agora chegou a vez de Tiago. Tiago era esse, pastor? Nós já sabemos que Tiago, irmão de João, um dos 3 principais apóstolos que estavam no tempo de Cristo, sempre estavam, né? Vimos lá
na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, lá no Getsêmani, orando com Jesus mais à frente, mas ele havia sido morto por Herodes, já estudamos isso também na Escola Bical do Livramento de Pedro, nas lições anteriores. Este Tiago era um dos irmãos de Jesus que assumiu a direção da igreja de Jerusalém. Então, a Bíblia não diz claramente, mas parece-nos que ele é quem presidiu o concílio. Então, ele ouviu Pedro, que falou, depois ele ouviu, mas de certa forma, primeiro, antes de começar o concílio, eles resolveram se reunir, porque já tinham ouvido os fariseus convertidos. Ouviram um relatório do que aconteceu, os fariseus convertidos, depois ouviram Pedro, ouviram Barnabé e Paulo, e por fim Tiago então tomou a palavra, diz para eles aqui, judeu convertendo, gregos se convertendo, gentios se convertendo, não tem invenção nenhuma, nós igrejas não inventamos um negócio diferente agora. Está lá nos profetas, e leu Amós, mas poderia ter outros profetas, estava previsto na palavra, é como ele diz no final aqui, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam para ser pouco. Era um fator divino, fruto da graça. Nada precisava ser acrescentado. Porque você vai lá para os profetas do Antigo Testamento, não diz que ninguém tinha que se converter ao judaísmo. Essas pessoas que eu falei, quando a gente fala falar de circuncisão, é para homens, não para mulheres. Eu falei, Ruth, mas veio o Naamã. Você viu Eliseu falando que ele tinha que circuncidar? Ele chega a dizer, Eliseu, eu li esse texto agora, hoje, na minha leitura bíblica diária, que ele disse, olha, Eliseu, você me desculpa, eu vou servir agora ao Deus, mas eu sou da Síria, sou chefe do rei da Síria, o rei da Síria é politeísta, eu estou parafraseando ele. Quando chegar na casa de Rimom, ele vai encostar em mim, eu vou ter que dobrar diante de Rimom, mas o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel. Jamais um judeu faria isto. E a Bíblia não diz que ele foi salvo? Sim, porque ele se converteu. E espero, com certeza, um dia encontrar Naamã lá no céu. Então, veja bem, meu amado irmão, a qual Deus não falou para que essas pessoas se convertessem ao judaísmo. É se converter ao Deus que não é diferente. O Deus do judaísmo é um, o Deus do cristianismo é outro. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, não são três deuses. Um Deus único e verdadeiro, que era no Antigo Testamento e continua sendo no Novo e será eternamente o mesmo Deus. Agora vamos para a decisão, que essa talvez seja a parte mais importante da lição. A decisão da Assembleia de Jerusalém ou do concílio, nós não vamos ficar com a palavra dele, Assembleia, não vamos ficar aqui discutindo o concílio, Assembleia e tal. Não, nós vamos apenas seguir aqui o que está escrito na lição. Então, subvisão, o Espírito na Assembleia é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, esse texto nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo a nós, não vos impor, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Esse foi o relatório dado por escrito. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da Igreja, e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É a citação de Atos 5,32. Vamos apenas abrir aqui, para a confirmação do contexto em que essas palavras foram ditas. Atos 5,32. Atos 5. Essas palavras que eles falaram diante das autoridades quando foram perseguidos. Vamos lá. Então, vamos falar aqui. Por que ele diz aqui que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina da igreja,
mas uma pessoa com participação ativa nela. Algumas pessoas hoje, elas são sensacionistas. Não é que elas não creem na ação do Espírito Santo, mas não creem como os pentecostais creem. O que os pentecostais creem? Existe a salvação, ok. Isso todos nós cremos da mesma forma. Mas como que após a salvação, existe o que nós chamamos de segunda bênção, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a vida do cristão, para que ele possa melhor fazer a obra do Senhor, municiado pelo ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo. Tudo isso são ferramentas para que nós evangelizemos, ganhemos almas para Jesus. Já disse aqui várias vezes, na minha concepção de pensar, infelizmente alguns pentecostais pensam assim, por isso há muitas divisões, que o crente que é batizado com o Espírito Santo é de primeira linha, o crente não batizado com o Espírito Santo é de segunda linha, o crente maior, o crente menor, não acredito nisso. O que precisamos é buscar o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus que pudesse voltar ao tempo da igreja primitiva, que praticamente todo mundo que se convertia era cheio do Espírito Santo. Hoje, e já na história da igreja, não é hoje, no tempo que me converti, ou iniciei no trabalho pentecostal, naquela época que eu iniciei na igreja pentecostal, havia uma subdivisão dessa parte, daqueles que não criam, e dos que criam, os pentecostais e os chamados na época tradicionais. Hoje essa divisão diminuiu bastante, mas quando ali comecei a entender, não fui batizado com a Espírito Santo imediatamente, busquei até ao dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, ele tem uma força ativa na igreja, ele participação ativa nela. Porque veja que a carta é escrita assim, o Espírito Santo e a nós. Veja que eu não disse é a nós e ao Espírito Santo, mas é o Espírito Santo e a nós. Eles sentiram a direção do Espírito Santo para escreverem aquilo. Isso não é uma norma da igreja. Hoje existem normas de homens. Eu vou falar assim, meu amado irmão, houve uma época muita discussão, costumes e doutrinas. Realmente, a igreja pentecostal já tem um costume muito rígido. Não pode. E hoje, entendendo biblicamente, que aquilo era uma ideia humana, ok? Doutrina é doutrina. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade, Jesus salva. Agora o costume, e aí não vou nem discutir que algumas igrejas têm o seu próprio costume, e aliás, contanto que não coloquem, por elas ter aquele costume de não usar determinada roupa ou de não praticar determinada coisa, eles sejam mais santos ou superiores aos outros. Infelizmente, isso também acontece no meio evangélico e no meio pentecostal principalmente. Se você quer santificar a sua vida, quando estava fazendo seminário, uma pessoa, não vou dizer o nome da igreja, mas uma pessoa que pertencia a uma determinada denominação que era um pouco mais liberal em termos de costume, de roupa, ela uma vez disse para mim, eu sempre falava com Deus, se um dia eu me converter, ela não era cristã, depois se converteu, e até foi fazer seminário lá conosco, eu quero entrar numa igreja que não fica cheio de proibições. Naquela época existia mesmo, até a igreja metodista pentecostal era assim, eu quero estar numa igreja que tenha liberdade. E fui para a igreja X, que tem liberdade, mas Deus não deixou. Ela estava nessa igreja que era mais liberal, mas não praticava certas coisas, ela não usava certas roupas, porque ela não achava que ela deveria fazer aquilo. Então, não é essa a questão, não é por salvação, e aí a gente tem que cuidar com isso. Então, voltando aqui ao ponto, isso foi apenas uma colocação que eu fiz, é o Espírito Santo que dirige. O Espírito Santo que diz, faça, toma essa decisão. Essa decisão era importantíssima para aquele dia, para nós hoje. Não podia ser um pensamento de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, mas tinha que ser algo direcionado por Deus, e o foi. Por isso hoje, no século XXI, a gente olha para o concílio ou para a Assembleia de Jerusalém e vê o que eu como cristão posso fazer, o que eu como cristão não posso fazer. Então vamos aqui adiante. Orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja.
Contudo, a observação feita por Lucas diz que Judas e Silas eram profetas. Aí foram enviados para Antioquia. E que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia de que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos 13, 1, 4 da instituição dos missionários. Tinha lá Saulo, Barnabé e outros homens ali cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, Paulo e Silas Paulo e Barnabé para a missão que havia tomado. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Diz como foi, uma revelação, uma profecia, alguém falou alguma coisa, eles sentiram a direção de Deus, que aquilo era Deus falando. Ah, pastor, hoje é só a Escritura. É só a Escritura, não só pentecostal também. Porque se alguém chegar, pastor, Deus me revela que a gente não precisa mais tomar ceia. Existe isso hoje na internet. Não, meu amado irmão. Essa revelação não é de Deus, é do diabo. Porque na Bíblia está escrito que eu tenho que participar da ceia. Olha, pastor, hoje a gente não precisa jejuar mais. Deus me revelou que o jejum acabou. Não, a Bíblia me diz que eu tenho que jejuar. Olha, pastor, a gente hoje não pode se estudar, se preparar para estudar a palavra. Não, a Bíblia me diz que eu tenho que me preparar. E diz na vida de vários homens, de Paulo, todos eles, que eram homens que estudavam a Bíblia, que liam. Paulo nos mostra um conhecimento até extra-bíblico, quando ele prega em Atenas e cita um dos poetas deles, e usou isso para pregar a palavra. Então veja bem, amado irmão, que não cremos em revelações, visões, profecias, e achamos que o Espírito Santo está direcionando, que serão extras bíblicas, fora da Bíblia, contradizem a Bíblia. Mas Deus pode orientar-nos sobre algo que precisamos, uma decisão que precisamos tomar. Mas aí, uma coisa que é necessária à igreja é ter discernimento de espírito, como eu falei anteriormente, para entender se é Deus mesmo que está falando. Hoje tem muita gente falando em nome de Deus, falando besteira, falando bizarrice, e por faltar o discernimento de espírito na igreja, muitas igrejas, muitos pastores, muita liderança, muitos membros, estão seguindo orientações que não são de Deus. Mas aqui era uma orientação do Espírito Santo à Assembleia, inclusive com esses dois homens, Judas e Silas, que eram profetas. Agora vamos estudar, e essa parte talvez fosse a principal, né? Vou pôr o último ponto aqui, nós não vamos ter muito tempo, mas o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster de quê? Coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Eu não vou nem discutir se seria exatamente isto. Hoje, assim, um liberalismo. Você é cristão, você faz o que você quiser, você é salvo pela graça. Pela graça, meu amado irmão. Aqui não foi um legalismo. Mas a coisa é que nós não podemos fazer, meu amado irmão. Então vamos seguir as quatro aqui. Coisas sacrificadas ao ídolo. Eu acho que naquele tempo era maior a questão. Porque, veja que até no judaísmo, aquilo que era oferecido a Deus, depois era também comido pelas pessoas, pelos sacerdotes. Aí havia várias leis ali que você tem que entender bem. E nas religiões pagãs a mesma coisa. Então, pastor, me dá um exemplo bíblico disso. Hoje, eu, cristão, posso ir numa festa junina, onde estão oferecendo aquela comida que ali é vendida, dada, enfim, a um santo X, porque a festa junina é para Santo Antônio, São Pedro, São isso, São aquilo. Posso? Não, não posso, meu amado irmão. Biblicamente, por Atos 15, não. Porque aquilo é oferecido ao ídolo, não só para quem está oferecendo ao ídolo,
Ela está dando ao ídolo. Quando se come, está se comendo ao ídolo. Assim como o doce de Cosme e Damião. É dado supostamente dois homens. Não vou discutir se Cosme e Damião eram pessoas boas e tal, mas eles não podem fazer nada por você. E nenhum outro homem, já falamos que o último intermediário é Cristo. Então, eu não posso comer isto. Foi sacrificado ao ídolo. Para aquelas pessoas, Cosme e Damião são ídolos. E assim por diante. Não posso comer coisas sacrificadas aos ídolos. E aí ele fala, até Paulo fala como comer tudo que tem no açougue, se você não sabe. Pastor, eventualmente alguém me dá um doce, eu não sei que é um doce que veio de uma festa junina, ou um doce que veio do Cosme Damião, ou alguma coisa parecida. Ou alguém ofereceu aquilo ali na sua casa, um ídolo me ofereceu. Bom, se você é um cristão, antes de você comer qualquer coisa, inclusive a comida que você compra no mercado, no açougue, na quitanda, na padaria, antes de fazer a sua refeição, você deve agradecer a Deus pelo alimento e pedir a graça e a misericórdia dele. Faça assim. Então, agora, se você sabe, não coma. O que consciência? Qual consciência? A tua? Não. Paulo diz aos Romanos. A daquele que está oferecendo e está vendo você participar da mesma coisa com ele. Preferemente, nós estamos no final, não podemos falar muito aqui. Do sangue. Então, o crente não pode comer chouriço, galinha molho pardo, não pode comer, tem uma outra, sarapatel, não, nada que é com sangue. É proibido. Pastor, por quê? Não sei se está proibido, o Espírito Santo mandou. Eu vou ficar discutindo com Deus, por quê? Eu não vou ficar discutindo com Deus. Não pode. E que a carne sufocada, aquele animal que foi morto sem derramamento de sangue. Também não. Não pode. Não coma. É errado. E vamos para a principal, meu amado irmão, fornicação. Na nossa Bíblia, Almeida e Corrigida, está escrito fornicação. O que é fornicação? Relação sexual entre duas pessoas não casadas. Mas a palavra lá, porneia. Então, ela fala de prostituição. Então, é proibido ao crente a prostituição. Então, é relação entre duas pessoas não casadas, relação entre um casado e um solteiro, relação, desculpa eu falar isso aqui no vídeo, no YouTube, talvez você não entenda bem, relação do homem com o animal, as relações homossexuais são proibidas também nesse texto, por porneia, pornografia, tudo isso é proibido para o cristão através desse texto. O cristão não pode viver isso. Em prostituição, seja ela qual for, cultual ou não cultual. Não pode. É proibido pelo Concílio de Jerusalém. Vem alguém hoje e diz que pode fazer o que você quiser, o que importa é o coração, o que importa é... Não. O que importa é obedecer a palavra. Eu disse falar, mas importa obedecer, vamos obedecer aos homens ou a Deus? Vamos obedecer a Deus. Então o homem chega para mim e fala, você pode, faz o que você quiser, Deus quer teu coração. Não. A Bíblia diz aqui em Atos 15, na Assembleia, no Concílio, seja o nome que você quer dar, que o crente não pode. Ele não pode. Pode discutir com Deus por causa disso? Não, outras coisas pode. Agora, a gente vai ter aquele filtro. Qual o filtro? O filtro que Paulo disse aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem coisas que não convém o crente fazer, ele pode fazer, mas não faz. Paulo fala, aliás, o autor da Carta dos Hebreus fala lá, cuidado com o pecado, o embaraço. Então, existe pecado e coisas que não são pecados, é um embaraço. Então, não convém. Essa atitude me edifica como cristão? Não, então eu me abstenho de fazer. Como Paulo disse lá, porém, que aquele que está correndo para ganhar um prêmio material, atleta de cristão, né, que o pessoal coloca de certa forma lá quando Paulo fala, ele está lá no estádio correndo, ele vai ganhar uma coroa, o objetivo ele se abstém de muitas coisas para poder ganhar aquela coroa. Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível, temos que nos abster daquilo que pode nos atrapalhar a chegar a este final. E também não deixarei dominar por alguma coisa que te domina, que toma o lugar de Cristo na tua vida, isso não é bom. Então, essas coisas salvo pela graça.
Eu não vou ser salvo porque eu não como carne sufocada, por isso, por aquilo, vou ser salvo pela graça. Mas como salvo e remido lavado no São Cordeiro, eu não pratico coisas que a Bíblia proíbe para o crente praticar, porque eu quero apenas desafiar. Eu quero desafiar. Não. Fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos para a conclusão dessa lição e do trimestre. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Então, houve o problema de diáconos, agora o problema doutrinário. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de bala grega, estudamos isso lá já. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então eu volto a dizer para o irmão, olha irmão, está complicado, é uma opinião minha particular. Eu vou falar meio como Paulo disse, quem fala agora é eu e não o Senhor. O pessoal hoje vai para a internet, YouTube, debater. Pastores brigando por questões doutrinárias que não são as doutrinas fundamentadas da fé. E ficam discutindo durante 1 hora, não chegam a conclusão nenhuma e colocam mais dúvida na cabeça de muita gente que está aí cheio de dúvidas. Cuidado, meu amado irmão. Vamos pregar a palavra, vamos falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente botará almas para Jesus Cristo, que isso é o que o Senhor nos mandou fazer. Temos a nossa posição doutrinária? Ok. Mas depois de um debate, que eu tenho uma posição, por exemplo, eu sou arminianista, enquanto calvinista, eu amasso com ele, vou lá, derroto ele. Eu ganhei? Não. Nem eu ganhei, nem ele perdeu, nem os arminianos ganharam, nem os calvinistas perderam. Não, todo mundo perdeu. Nós não precisamos, não quero ser aquele que ganhe, que eu me mostro mais inteligente dos homens diante dos meus irmãos em Cristo. Eu quero apenas ser um servo, a qual, juntamente com meu irmão, que pensa um pouco diferente de mim, ganhamos almas para Cristo Jesus. Vou te dar o último exemplo, falando dessa parte. John Wesley era arminiano, George Whitefield era calvinista. Os dois trabalharam juntos, dando almas para Cristo durante muitos anos, e os dois são fundadores do metodismo. Existe um metodismo de linha arminiana e outro de linha calvinista, mas os dois trabalharam exatamente juntos. Façamos isso para a glória de Deus. Só para terminar, eu falei na lição passada, essa é as lições do 4º trimestre. Já vou dizer para os irmãos que o assunto do trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O autor comentarista será o pastor Silas Queiroz. Na próxima lição, quando tiver minha lição, se Deus assim nos permitir, estaremos comentando um pouco mais sobre essa próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.